nomeadamente na formação de professores. E a minha colega, queres apresentar? Teresa Conceição, eu sou professora do terceiro ciclo e ensino secundário e também colaboro com o Instituto de Educação na área da formação dos professores. Portanto, sei bem o que é estar na escola e ter uma turma enorme e sentir o desafio de implementar atividades inquiry com os jovens nas nossas escolas. Portanto, fico muito contente que tivessem aceito este desafio. Eu também o aceitei e estou muito feliz por isso. Falar em desafio, isto foi um desafio para todos. Porquê? Porque a Rosário que nos propôs foi utilizar um recurso que já existe no site do pavilhão, que foi de uma apresentação de colegas nossos de Aveiro, penso eu, Universidade de Aveiro, sobre sustentabilidade ambiental e casas passivas. Então o desafio que nos propuseram foi, ok, este recurso existe, mas se calhar está muito fechado para a utilização em escolas. Então vamos tentar utilizá-lo de uma forma, ou tentar trabalhar o recurso de forma a que possa ser utilizado em atividades em inquiry. Foi um desafio diferente. Ao princípio também fiquei assim um bocadinho como é que é, agora vou através de um vídeo trabalhar uma atividade em inquiry, mas eu acho que é fazível e a ideia é que façamos todos em conjunto, não sou eu que o vou fazer, vamos todos fazer, e daí ser uma apresentação, uma sessão mais prática, porque a ideia é fazer uma pequenina apresentação sobre a relevância e o que são atividades de inquiry e depois começar a meter as mãos na massa. E exatamente, porque vamos partir do recurso que é o vídeo, e incrivelmente ou não, quando eu fui analisar esse recurso, verifiquei que o último slide que estava no fecheiro, que eles também está disponível no site, dizia exatamente aquilo que no fundo serve de base, ponto de partida para a nossa apresentação. O que está ali é que se nós os ensinarmos, eles vão esquecer, se nós demonstrarmos algo, eles vão se lembrar, mas se nós os envolvermos, eles vão compreender. E, portanto, isto é exatamente a base de todo o trabalho que está envolvido no inquiry, que é tentar envolver os alunos para a aprendizagem das ciências. E a questão aqui que se coloca, e que já se coloca há muitas décadas, e vocês podem se perguntar, ok, como a Rosário disse, será que isto é uma moda? Porquê é que estamos sempre a falar em inquiry desde há uns anos para cá, uns largos anos para cá? E será que isto vai passar? A questão que surgiu logo já desde há uns anos, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, é que se verificaram duas coisas. Uma é que os alunos estão a fugir das ciências. Os alunos não estão a escolher as áreas científicas e a razão que apontam é que as ciências são uma chatice. Okay? É só decorar, 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 é muito difícil e não me interessa nada. Ora, eu acho que todos nós sabemos que de facto as ciências não são uma chatice. Pelo menos da minha parte, aquilo que elas menos são é uma chatice. E portanto, isso começou a levar as pessoas a pensar, mas o que é que está errado aqui? O que é que será que nós estamos a falhar para eles acharem que as ciências são uma chatice? E começou-se a pensar nas estratégias que estavam a ser utilizadas em sala de aula nas escolas todas a nível internacional, e agora vamos falar da Europa. E verificou-se que, muito provavelmente, a forma como nós trabalhamos a ciência está muito longe do que é fazer ciência. E se calhar se nós nos aproximássemos um bocadinho mais do que é fazer ciência na sala de aula, se calhar conseguíamos um maior envolvimento por parte dos alunos. Simultaneamente a este cenário, surgiu uma outra constatação, que eu acho que é evidente para todos, que é a ideia de que é impossível, na escola, é impossível que um aluno saia da escola com todos os conhecimentos que precisa para o resto da vida dele. E isso cada vez é mais verdadeiro no mundo atual, que está em constante mudança, que cada vez mais temos de ter conhecimentos de áreas diferentes para conseguirmos funcionar decentemente numa sociedade.
E, de facto, isto foi uma constatação. Mais do que dar um conjunto de conhecimentos que fica estanque e fica formado e formatado e já está, e agora não tens que estudar mais, começámos a perceber que não, que nós temos é que conseguir promover em qualquer pessoa a capacidade e a vontade de aprender ao longo da vida. E, portanto, a questão foi como é que nós conseguimos desenvolver nos alunos competências que lhe permitam, futuramente, aprender novas coisas, organizar a sua própria aprendizagem, refletir sobre ela, sobre o percurso que está a tomar e saber tomar decisões e o que é que há de fazer. Juntando estas duas coisas, começou-se a pensar que talvez devêssemos desenvolver umas estratégias diferentes em sala de aula do que se desenvolvia anteriormente. E houve uma tentativa, ao nível internacional, de tentar identificar quais seriam as competências, não são as únicas, mas talvez as mais essenciais para que uma pessoa possa viver no mundo atual e envolver-se nesta aprendizagem ao longo da vida e ter vontade para o fazer e capacidade para o fazer. Competências essas, o termo competências já devem estar cansados e fartos de ouvir falar, é aquilo que desde há pouco tempo se voltou para trás e já ninguém queria falar em competências, mas foi em Portugal, porque na Europa continuamos a apostar totalmente na ideia das competências. Houve um grupo de pessoas do mundo inteiro que se juntou, neste caso empresarial, do mundo empresarial, do trabalho, do desenvolvimento das sociedades, que tentou identificar quais as competências que serão mesmo essenciais para viver numa sociedade do século XXI. E essas competências, em sentido lato, obviamente, são estas que aqui estão. Ou seja, a ideia é que qualquer pessoa, e na escola, a ideia é que se desenvolva e promova o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas, de tomar decisões e saber o caminho que se há de tomar perante um determinado problema. A capacidade de comunicar. A maior parte das vezes nós temos que trabalhar em equipa e, normalmente, cada vez mais, estas equipas são multidisciplinares, são multiculturais, se quiserem. E, portanto, as pessoas são muito diferentes umas das outras, têm ideias muito diferentes e nós temos que ser capazes de chegar a consensos e ser capazes de trabalhar em conjunto. Além disso, obviamente, que temos de ser capazes de transmitir aquilo que queremos e defender as nossas ideias. Okay? Daí vem a colaboração, a comunicação e, obviamente, capacidade de inovação. Okay? É impossível, ou não é impossível não sermos criativos e inovadores na sociedade, não é isso que eu quero dizer, mas é muito importante que o sejamos. E, portanto, é uma são dois aspectos que nós, de facto, devemos tentar promover em qualquer cidadão. Incrivelmente ou não, houve também um grupo de pessoas dedicadas à educação que fez exatamente o mesmo esforço, juntou-se e tentou identificar as competências que serão essenciais de trabalhar dentro da sala de aula. Isto foi em termos de sociedade e este grupo dedicou-se mais à educação. E, incrivelmente, há uma enorme sobreposição. A organização é diferente, obviamente, mas lá está a criatividade e a inovação, o pensamento crítico, a resolução de problemas, o aprender a aprender, e aqui temos a capacidade de refletir sobre o percurso que tomamos, refletir sobre as opções que tomamos e saber desviar o caminho quando assim é, quando é necessário, quando não estamos a resolver a questão. Formas de trabalhar, e lá vem a colaboração e a comunicação. E depois temos algumas coisas mais específicas, como instrumentos de trabalho, e algo muito, muito importante que é viver num mundo, que é promover a cidadania global, local, e a responsabilidade pessoal, social e, eu acrescentaria, ambiental. Ok? É neste cenário
neste contexto que eu vos tentei aqui apresentar muito rapidamente, que começou a surgir a ideia do inquiry. Ou seja, a ideia de desenvolver estratégias diferentes daquelas que normalmente nós desenvolvíamos em sala de aula e que se aproximam um pouco mais da forma que nós temos de fazer ciência, não é uma só, são imensas, passando a bola para as mãos do aluno e não estando tudo centrado nas mãos do professor. Achando nós, e acreditando nós, e há vários trabalhos que têm apontado nesse sentido, que com esta forma diferente de trabalhar, conseguimos envolver mais os alunos na aprendizagem das ciências. Envolvê-los não só em termos práticos, são eles que fazem coisas, no fundo hands-on, vocês já ouviram falar disto, como envolvê-los intelectualmente, porque eles vão ter que resolver problemas, e portanto vamos ao minds-on, e se calhar mais importante que isto tudo, envolvê-los afetivamente. Ou seja, eles gostarem do que estão a fazer, eles entusiasmarem-se por aquela atividade e entusiasmarem-se pela aprendizagem da ciência e pelas ciências. E vamos ao Arts On. Já devem ter ouvido esta tríade de termos que se aplicam a muitas coisas. Teresa, quando quiseres, interrompe-me. Não tenho necessidade disso. Então, começou-se a falar em inquiry, começou-se a falar em conseguir desenvolver ou criar situações de aprendizagem diferentes daquelas que normalmente nós criávamos e que permitem aos alunos uma série de situações distintas daquelas que é só estar sentado, ouvir e tentar compreender e memorizar de alguma maneira. E, portanto, começou a surgir a vontade e a urgência de conseguirmos criar situações que promovam ou que provoquem a necessidade de diagnosticar problemas, de criticar experiências, de distinguir alternativas, planificar investigações, procurar informação de todo o tipo, debater, elaborar argumentos coerentes. Isto não é necessariamente uma definição de inquiry. Mas porquê? Porque o inquiry não é uma coisa que só se faz de uma determinada maneira. O inquiry é uma ideia. É exatamente tentar trabalhar a ciência, a aprendizagem das ciências, de uma forma mais próxima da forma como fazemos ciência. E, portanto, a ideia é diversificar as situações de aprendizagem, fazendo com que os alunos desenvolvam este tipo, ou se envolvem neste tipo de situações. Esta definição foi, no fundo, a que nós adotámos, isto, volto a dizer, definição entre aspas, está bem? Que nós adotámos num projeto, que é aquele projeto que ali está, que era um projeto europeu, não interessa, mas que se dedicava não às atividades de inquiry, mas à avaliação das atividades de inquiry. Só que nós éramos de países tão diferentes que cada um estava a falar de coisas diferentes quando falava em inquiry. Então, quando chegámos a essa conclusão, pensámos, ok, temos que arranjar um consenso do que é de facto uma atividade de inquiry para todos nós. E usámos esta base, isto é uma base de trabalho. A questão deste tipo de atividades, e reparem, eu não falo de uma atividade, é deste tipo de atividades, podem assumir formatos totalmente diferentes, tem alguns princípios básicos, alguns pressupostos que servem de base para todas elas. São poucos. Uma delas é que, de facto, se nós queremos se nós queremos que o aluno se envolva naquilo que está a fazer, ele vai ter que se apropriar da questão inicial que vai trabalhar. Se ele não se apropriar dela, ele vai fazer só por fazer, só para ter a nota, ou o que for, ou só porque é obrigado a isso. Agora, se ele se apropriar e tiver curiosidade em dar uma resposta, de facto, ele vai investir e vai gostar daquilo que está a fazer. Supomos, ok? Isto são tudo ideias que nós temos, ou se quiserem, crenças, algumas já provadas, dentro da possibilidade de provar com alguns trabalhos que se têm feito, nesse sentido. Outras, acreditamos
que de facto torna o ambiente de sala de aula diferente e a forma como nós nos envolvemos com a aprendizagem diferente. Aqui é só um exemplo, isto é com miúdos pequenos, estes 3 exemplos que eu vos vou dar, mas a ideia é a mesma. Que todos nós sabemos que há estratégias diferentes de trabalhar o mesmo problema. O problema, seja trabalhar um conteúdo, seja trabalhar uma unidade de ensino inteira, não interessa. Há sempre estratégias diferentes que podemos usar. E estratégias essas que nós sabemos que envolvem e que exigem do aluno coisas muito diferentes. Neste caso estão aqui 4 exemplos, só para trabalhar uma questão muito, muito específica, que era o tempo que a areia demora a cair em diferente... O que é que determina o tempo que a areia demora a cair numa ampulheta. E vocês verificarem, as 2 primeiras estratégias que aqui estão, a que é que apela? Digam lá. Em termos do aluno, o que é que está a ser trabalhado com estas 2 primeiras... Se eu seguir estas 2 primeiras estratégias? O que é mais óbvio? As 2 primeiras. O mostrar a ampulheta e mostrar a ampulheta, ok? Isto é uma ampulheta. E o tempo que a areia demora a cair depende de A, B, C e D. E pronto, fica assim. O que é que eu estou a apelar da parte do aluno? Ele não mexe. Como? Não. Eu chego lá, eu sou um professor que não tem tempo para que eles mexam em nada, portanto eu chego lá, mostro a ampulheta, ok? Está aqui. A observação é que eu nem mostro a areia a cair, eu digo a areia... Memória. Estou a apelar à memória pura e simples. Eu ouvi quais são os fatores que condicionam a areia a cair, está arrumado, já dei, e portanto... O que eu estou a apelar, eu não estou a dizer que se faça isto assim, está bem? Eu estou só a tentar mostrar diferentes níveis, trabalhando a mesma coisa, diferentes níveis em termos de desenvolver do lado dos alunos, desenvolver competências ou o que seja, ou conhecimento ou o que seja. Aliás, o conhecimento nós chegamos lá em todas as situações. O que estamos a desenvolver, além disso, são competências um bocadinho diferentes. E, portanto, neste caso estamos a apelar à memória, ok? No segundo caso, se calhar já estamos a apelar mais qualquer coisa, porque perguntamos aos alunos que sejam eles a pensar quais serão os fatores. Eles não vão ver, não vão testar. No terceiro? No segundo. A ampulheta, não é? Observam. Ok. Não estão a observar. Pois, está aqui a ampulheta. E depois peço aos alunos, ok, pensem lá quais serão os fatores que vão condicionar o tempo que a areia demora a cair. Se calhar estou a trabalhar mais qualquer coisa do que só a memória, certo? Porque são eles que têm que pensar sobre os possíveis. Já têm que relacionar, já têm que pensar. Cláudia, eventualmente os alunos também estão a raciocinar e a fazer previsões, mas é muito orientado pelo professor, porque não deixa aos alunos experimentarem, verem o que é que acontece se puserem em diferentes situações. Portanto, é uma aprendizagem muito orientada. Desculpa, não sei se ajudei. Não, tudo bem. Agora, se eu começar a passar um bocadinho as coisas para as mãos deles, ou seja, se eles começarem a manipular o objeto, também tenho maneiras diferentes de fazer isso, a terceira e a quarta são diferentes. Mas o que é que aqui está? A ideia aqui é que, por exemplo, na quarta, quando lhes é pedido para observarem 3 ampulhetas diferentes a funcionar e registarem os dados, obviamente que eles vão perceber que vão olhar para os dados, não é? E vão ver que há diferenças. E o que é que está implícito? É que alguma coisa de estranho eles vão pensar, mas porquê que há estas diferenças entre as 3 ampulhetas? É este o porquê que faz com que, naturalmente, todos nós somos pessoas muito curiosas, e no momento em que despolutamos este porquê que, normalmente a pessoa começa a envolver-se naquilo que está a fazer. Ou seja, passa a querer dar a resposta a uma determinada questão, e se já a tem como sua, já é muito mais fácil levar
quem quer que seja, a procurar uma resposta e a desenvolver um plano para resolver esta situação. Obviamente que isto é um exemplo muito limitado, mas a ideia é esta, é conseguirmos que o aluno se aproprie da questão que vai ser investigada. Com isto não quer dizer que nas atividades de inquiry são sempre os alunos a levantar as questões. Não interessa. Pode ser o professor, pode ser o avô, pode ser quem vocês quiserem, não interessa. Interessa é que quem está envolvido se aproprie da questão, queira dar-lhe uma resposta. E é esse o papel, é esse o nosso papel. Nós temos que arranjar maneira de envolver o aluno nessa questão de forma a que ele queira dar-lhe uma resposta. E isso é o ponto inicial de qualquer atividade de inquiry. Ok? Outro princípio. São mesmo muito poucos princípios. É o meterem as mãos na massa. Ok? É eles serem mais ativos na sua própria aprendizagem em termos mais práticos, fazerem atividades, desenvolverem, serem eles a implementar as coisas e não sermos nós a fazer demonstrações. Isto são mesmo aqueles princípios muito básicos que estão mesmo assim na base de desta ideia de atividades em inquiry. Isto é só um mero exemplo, mais uma vez. Incrivelmente há pessoas que conseguem estudar 2 turmas e depois 2 anos depois conseguem encontrar os mesmos alunos e perguntar, mas acontece e há estudos assim, e este estudo de facto concretizou-se desta forma e o que se verificou é que, havendo uma turma que trabalhou determinado aspecto apenas através de uma observação, de uma demonstração do professor, e havendo uma turma que trabalhou o mesmo aspecto, mas fazendo eles a experiência, 2 anos depois, o conhecimento que eles tinham adquirido 2 anos atrás, há mais miúdos a responderem corretamente 2 anos depois, ou seja, à partida integraram mais, ou melhor, o conhecimento que foi trabalhado naquela altura, do que aqueles que apenas assistiram a uma demonstração. Continuo a dizer, isto são meros exemplos, muito pequeninos. O que interessa é o princípio, a ideia base, o pressuposto, que é pô-los a trabalhar, pô-los a desenvolver e implementar as coisas e não sermos nós a fazer por eles. Eu ainda vou dar aqui uma pancada. Queres que eu passe? Não precisas. Só temos mais 2 princípios básicos. E este é engraçado. É porque há uma ideia, prende-se um bocadinho com a ideia naif que nós temos do que é fazer ciência e que naturalmente nós temos um processo e um procedimento e sabemos muito bem e quando vemos uma coisa sabemos exatamente o que é que vamos procurar e que sabemos o que é que temos que registar e que resposta temos que dar. Não é verdade. As pessoas têm que ser, o processo, ou os processos de trabalhar e de fazer ciência têm que ser desenvolvidos, têm que ser trabalhados. E, portanto, este caso é muito óbvio. Nós pomos 3 redomas de diferentes tamanhos com velas a arder, todas elas, de facto, arderam completamente. E quando se perguntou aos miúdos o que é que eles observaram, de diferente não observaram nada, todas elas arderam, não se preocuparam minimamente em verificar que houve tempos diferentes até elas se extinguirem. Mais uma vez, não é pelo facto de estarmos a ver determinada coisa a acontecer que rapidamente entramos no processo científico de saber observar, registar dados, separar o que é acessório do que é essencial, basear-nos nas evidências e darmos respostas. Tudo isso tem que ser trabalhado e tudo isso está na base do inquiry. Último princípio. É que não basta a manipulação. Obviamente, acho que todos vocês concordam com esta afirmação. Também não é pelo facto de pormos os miúdos a mexerem, com as mãos na massa, que chegamos a algum lado. Okay? A ideia é que eles construam conhecimento e construam conhecimento, em princípio e preferencialmente, com a ajuda dos outros. Okay? Em colaboração, em grupo, pela troca de ideias. E é isso que faz a construção do conhecimento. Não é só nós estarmos a mexer nas coisas. Então, juntando isto, tendo isto como base, como veem, são princípios muito simples, todos nós percebemos que são reais, surge então a ideia de desenvolver atividades mais próximas do que é fazer ciência e que tentem envolver os alunos de
de forma a cumprir com estes meros princípios básicos. E, portanto, eu vou pôr isto. Eu não vos quero chatear muito e, portanto, isto é relativamente, não, é muito curta esta sessão inicial, porque eu quero é que vocês metam as mãos na massa. E, portanto, é bastante sintética e depois, se quiserem falar de mais alguma coisa, durante ou no fim, falamos mais aprofundadamente do que quiserem. Basicamente, o que é que nós tentamos fazer? Ou o que é que pressupõe uma atividade destas? É que haja um problema inicial, que o aluno sinta que é dele, e é essa a nossa... Nós temos que conseguir fazer isso, é um desafio, temos que conseguir resolver, porque senão dificilmente conseguimos que ele se empenhe da mesma maneira como poderia empenhar-se. O aluno terá que encontrar um caminho para resolver o problema. E atenção que esse caminho não é único, há imensas formas de resolver o problema. E se calhar cada grupo segue uma forma diferente e não tem problema nenhum. Okay? Tem é que saber porque é que o está a seguir e supostamente nós temos que tentar perceber se de facto será o caminho, se esse caminho vai levar a algum lado. Terão que fazer investigação, mas investigação, entendo a investigação em sentido lato, não é trabalho experimental necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. Mas, de facto, tem que investigar qualquer coisa para dar uma resposta. Muitas vezes tem uma tomada de decisão. Se não tem uma tomada de decisão, pelo menos tem que saber argumentar a explicação que encontraram e apresentá-la aos colegas, porque exige sempre, aos colegas, à comunidade, ao professor, onde quiser, exige sempre, ou devia, envolver sempre comunicação. Muitas vezes, não é sempre, mas envolve abordagens interdisciplinares. Porquê? Porque muitas vezes os problemas, como são normalmente problemas concretos e reais, muitas vezes as respostas exigem conhecimentos de áreas diferentes. E, portanto, às vezes é preciso ir buscar outro tipo é preciso conseguir mobilizá-los e integrá-los. Mas nem sempre. Se nós queremos trabalhar uma coisa específica dentro de uma disciplina, não tem problema nenhum, é igual. Este tipo de atividade aplica-se a qualquer situação, seja uma coisa mais abrangente, seja um problema muito concreto, de uma temática muito concreta, numa área muito concreta. Ok, o papel do professor, vocês sabem, melhor que eu, será sempre de desafiar, será sempre de dar apoio, ok? Mas quem faz são eles. E algo muito, muito importante, e que eu daqui um bocadinho quero-vos dar um exemplo, envolve sempre avaliação. E essa avaliação não é só nossa, não é só o professor que vai avaliar, é o aluno que vai avaliar o seu próprio trabalho e pensar aquilo que fez mal, aquilo que fez bem e aquilo que podia mudar. Ok? Porquê? Porque nós estamos a tentar apelar exatamente a esta capacidade de refletir sobre o nosso próprio percurso, saber o que é aprender sobre aprender, a metacognição, tudo aquilo que está envolvido no tentar construir-nos a nós próprios e sermos capazes de tomar decisões e voltar atrás quando é necessário. E, portanto, esta avaliação é de todos os envolvidos. Está quase. Com isto, acreditamos, e eu espero que vocês também, que, e não estão aqui todas descritas, mas que aquelas competências que eu vos apresentei de início, que foram elencadas pela parte da educação e pela parte da sociedade, digamos, e que se sobrepõem, estão a ser promovidas com este tipo de atividades. Não quer dizer que estejamos a promovê-las todas com uma só atividade, mas se começarmos a trabalhar vários aspectos, vários conteúdos, em vários momentos da nossa ação desta forma, vamos conseguindo promover em diferentes momentos competências diferentes que no seu conjunto acabam por se sobrepor àquelas que de facto são importantes para um cidadão viver na sociedade atual e ser ativo. Ok? Ser um cidadão ativo na sociedade onde vive, onde se integra. Ok?
Ok, há aqui algumas competências mais viradas para a ciência, competências mais científicas, se quiserem chamar-lhe assim, linguagem científica, o sabermos fazer previsões, o usarmos a evidência nas explicações, tudo isto vai sendo trabalhado naturalmente neste tipo de atividades. E depois temos as competências mais gerais, que foram aquelas mais abrangentes, que foram aquelas que eu vos apresentei no início. Só para terminar, antes de vocês dizerem que seca, já estás a falar há muito tempo, esta sessão, a Rosário disse, é muito prática. E, portanto, o que é que nós queríamos? O desafio, lembram-se, foi usar um recurso que já existe, que é um vídeo, com conhecimento mais científico de uma determinada área, e conseguirmos desenvolver atividades de inquiry com base nesse recurso. Porque nós temos que estar sempre a criar novas atividades, não é? As atividades não estão... Quer dizer, há sítios onde podemos ir socorrer-nos para ir buscar atividades feitas, mas muitas vezes somos nós próprios que as temos que elaborar e, portanto, isto é um desafio extremamente interessante. Temos um recurso, como é que vamos usá-lo para trabalhar esta temática com os alunos? O que eu vos mostro aqui não é de maneira nenhuma a receita, não é a receita, não há receitas para isto. Isto é um modelo de inquiry. Foi dos primeiros modelos a aparecer, o que é mais falado. Eu só vos apresento aqui, não porque acho que seja o único ou que seja o melhor, mas porque acho que ajuda um bocadinho a organizar as ideias, a perceber diferentes fases. Não temos que usar as fases todas, mas ajuda um bocadinho a organizar aquilo que eu estive a tentar dizer de uma forma mais dispersa. Então, neste modelo, reparem, modelo não é aquilo que temos que seguir, é algo que existe e que nos pode ajudar ou podemos dispensar. Existem cinco fases, ok? E o que é que são as 5 fases? No fundo, é o envolvimento, a exploração, a explicação, a extensão e a avaliação. E reparem, a avaliação está no meio, porquê? Porque a avaliação atua em todas as fases, não está em quinto lugar. Ok? A ideia é irmos avaliando, nós e eles, em qualquer situação, o percurso que estamos a seguir. Só para ter uma ideia, só para ajudar um bocadinho, o que é o motivar, o que é o envolvimento inicial? É a tal história de nos apropriarmos da questão. É a tal história de nós conseguirmos fazer com que eles se apropriem de uma questão que vão investigar, de um problema inicial. E, portanto, muitas vezes nós arranjamos um cenário, por exemplo, uma notícia de jornal, um desastre que houve, qualquer coisa relacionada com a temática e que despolete a pergunta, ok, o que é que será passado? Porquê é que aconteceu assim? No fundo, é aquilo que permite o envolvimento inicial por parte dos alunos, para que se levante uma questão e que se faça uma investigação. Depois temos a fase da exploração, que é tudo aquilo que eles terão que fazer, planear e implementar para dar resposta à questão e que pode assumir todos os formatos que vocês queiram imaginar. Volto a dizer, não tem que ser trabalho experimental. Havia colegas nossos de alguns países que associam sempre o inquiry a um trabalho experimental. Não tem que ser. Okay? No fim, quando eles chegam a alguma coisa, eles vão ter que apresentar essa coisa, eles vão ter que explicar a resposta a que chegaram, vão ter que argumentar, vão ter que defender as suas ideias, chegar a algum lado, mobilizar tudo aquilo que aprenderam na fase da exploração para dar uma explicação. E depois, normalmente, como na vida real, quando nós fazemos uma investigação, quando nós estamos a trabalhar numa coisa, surgem sempre outras questões que se calhar vamos ter que investigar futuramente. Não temos ali a resposta para tudo. Muito bem, surgem questões que depois vamos investigar noutra atividade. Ok? Ou aquilo que aprendemos pode ser mobilizado para outras situações. E é aí que nós temos que estar suficientemente atentos para conseguir fazer essa ligação e envolver o aluno nessa mobilização das aprendizagens que fez, dos conhecimentos que adquiriu, para situações que, se calhar, à partida não era assim tão claro que pudessem estar relacionadas. Isto é como as cerejas. Vêm todas umas a seguir às outras e tudo em série. E depois, claro, temos o avaliar, que, como eu disse, não está no fim, está bem? Está aqui no fim, mas não está no fim. O avaliar aplica-se a todas as situações. Aquelas que nós acharmos que são importantes avaliar
e eles também. E é óbvio, e o que já me foi perguntado foi: ok, mas então numa atividade em que há tantas competências envolvidas, há tanta coisa misturada, como é que eu vou avaliar? Isso tudo é impossível, nunca mais sai daqui. Obviamente que nós não temos que avaliar tudo o que se passa numa atividade, nós se calhar podemos escolher numa determinada atividade, avaliamos mais determinadas competências, depois noutra a seguir avaliamos outro tipo de competências e vamos fazendo um mosaico de avaliações que no seu conjunto nos permitem perceber o que é que de facto foi desenvolvido, não necessariamente só com aquela, mas com um conjunto de outras. E isso só depende daquilo que nós acharmos importante naquele momento. Só temos é que saber o que é que queremos avaliar. Temos que definir à partida: olha, eu com esta atividade, embora eu saiba que estou a trabalhar isto, aquilo e aquilo, neste caso eu vou só avaliar X, ou X e Y. E depois na próxima irei avaliar A e B. Está bem? É um bocadinho o que é que nós consideramos importante em cada caso avaliar. Obviamente que eu não estou a falar da reflexão que eles próprios vão ter que fazer, e aí já é outro aspecto que terá que estar sempre presente e que tem a ver com o percurso que eles estão a percorrer, as dificuldades que tiveram, aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, e muitas vezes avaliar os colegas com quem trabalharam. Estamos sempre, normalmente, a trabalhar em grupo. Vamos à ação? Sim, só vos queria. Ok, isto não interessa. Vou pôr esta coisa. Dúvidas, comentários, qualquer coisa, vocês estão muito caladinhos. Uma das minhas experiências em implementar atividades Inquiry na escola foi o trabalho em grupo. Costumo colocar os alunos a trabalhar em grupo para que eles possam discutir uns